Você sabe o que é um ronronado? Já ouviu falar em caixinha de areia? E arranhador? Essas palavras são comuns para você? Então prepare-se, hoje o Pet Feliz vai falar um pouquinho sobre eles, os gatos. Bem, a história dos gatos, junto com os seres humanos, ela data de milhões de anos atrás. É sabido que na antiga civilização, lá nos tempos antigos, no Egito, por exemplo, os gatos eles eram venerados e eram considerados como oferendas para a deusa Bastet. Porém, esses gatos eles não eram sacrificados, já que eles eram utilizados como guardiões do estoque de grãos, ou seja, eles protegiam os grãos do ataque de roedores. E, logo após a sua morte, eles eram mumificados e eram enterrados até mesmo em sarcófagos, como uma forma de agradecimento à deusa Bastet, que tinha o corpo em formato humano e a cabeça em formato de gato. Bem, passando da civilização antiga, os gatos eles vêm tendo uma estreita convivência com os seres humanos até os dias atuais, sendo que são muito importantes na companhia de pessoas tanto jovens quanto idosos. Os gatos, eles possuem um papel muito importante na reabilitação também de pessoas, junto a asilos, a escolas com pessoas especiais. Os gatos, eles são muito importantes na nossa vida. E nós vamos mostrar um pouquinho para vocês o porquê dessa importância toda e como nós podemos cuidar melhor dos nossos gatinhos com relação à alimentação, com relação à ingestão de água, para manter a saúde deles sempre em dia. Os gatos, eles possuem um comportamento um pouco diferente dos cães. São animais mais independentes, eles precisam do seu próprio espaço e o carinho, quando nós damos um carinho para o gato, ele tem o seu limite. Não é como o cão, que quer sempre o carinho a toda hora. Então, devemos respeitar o limite dos gatos. Não é que eles sejam animais frios ou qualquer coisa do tipo. É apenas uma característica da sua vida selvagem, visto que ele mantém muito mais as características dos seus ancestrais do que os cães, por exemplo. É importante, quando o filhotinho de gato começar com as brincadeiras, nós interagirmos com ele. Porém, alguns brinquedos temos que tomar um certo cuidado. Aqui na imagem nós vemos um lindo filhotinho com um novelo de lã. É bonitinho de ver, é muito usual nós vemos em fotos, porém é um pouco perigoso para os gatos, pois eles podem ingerir esses novelos e eles acabarem obstruindo o trato gastrointestinal. Então não é legal. Opte sempre por outros tipos de brinquedos, os adequados para os gatos que nós encontramos em qualquer pet shop ou em lojas agropecuárias. Por exemplo, o arranhador, tem também bolinhas. O arranhador é legal porque vai evitar com que o seu gato comece a arranhar os seus móveis. Por exemplo, arranhar o sofá, arranhar a cama, e você com certeza não vai ficar muito feliz com isso. Então, providencie um arranhador para o seu gato. O que ele vai fazer nesse arranhador? Esse arranhador vai ter o cheirinho dele, pois os gatos eles possuem glândulas na face, onde eles fazem a marcação do seu território. E eles vão marcar esse arranhador como sendo o local deles. É o cantinho do gato. Ali ele vai afiar as unhas, vai marcar o seu território. Alguns gatos até dormem nos arranhadores. Isso é legal porque você deixa o gato dentro daquilo que a natureza dele precisa, que é um individualismo. Não é como o cão, que sobe em tudo, qualquer lugar para o cachorro tá legal. Para o gato, não. Também precisamos falar que o gato, ele, apesar de ser um animal individualista, ele é sociável sim. Então, é muito comum nós vermos gatos convivendo com cães, convivendo com pássaros, convivendo até mesmo com roedores. Tudo vai depender do modo como você vai criar o seu gatinho, do modo como você vai educar ele. Então, é possível sim termos gatos, cães, juntos vivendo no mesmo ambiente. Claro que temos que respeitar a natureza de cada um, o comportamento de cada um. Mas, se você souber levar, tratar com muito amor, muito carinho, vai ser possível. Falando um pouquinho da alimentação, os gatos, eles mantêm
as características de animal selvagem, como eu havia falado para você. Enquanto os cães, eles têm um hábito alimentar considerado onívoro, ou seja, eles comem de tudo, inclusive grãos, cereais, até mesmo verduras, os gatos já são um pouquinho mais seletivos na sua nutrição. Os gatos, eles precisam se alimentar basicamente de carne, seja ela carne fresca ou a carne de caça, que era proveniente de quando o animal vivia a sua vida selvagem. Hoje em dia, existem outras formas de alimentação que facilitaram a nutrição do nosso animal e também o convívio dele com o ser humano. Temos as rações secas e as rações úmidas. Dentro dessa linha, se formos pensar, então, na vida selvagem do gato, nós sabemos que a alimentação úmida ela é muito mais saudável por conter uma quantidade maior de água. Por isso que muita gente acaba perguntando, mas o meu gato não bebe muita água, então é por isso que ele tem problemas renais? Provavelmente sim. Porque quando o gatinho era um animal selvagem, e essa característica de selvagem não mudou muito, mesmo com a convivência com o ser humano, o seu trato gastrointestinal ainda precisa aprender, precisa pegar a umidade proveniente dos alimentos, ou seja, a caça. Vamos lembrar que, por exemplo, um roedor, ou como qualquer outra caça, como qualquer outro ser vivo, possui no mínimo 80% de água na sua composição corporal. Então, o gato, ele ingeria água da caça, ou seja, raramente o gato bebia água. Agora, quando nós domesticamos ele e damos a ração, temos que lembrar que a ração é um alimento seco, ou seja, um alimento desidratado, tem cerca de 12% de umidade. Se nós formos comparar o alimento natural do gato, que era a caça, 80% de umidade, com o alimento atual, que é a ração, 12%, é uma diferença muito grande. Então, falta água na alimentação do gato. Existem atualmente no mercado algumas opções de rações úmidas, ou seja, os conhecidos sachêzinhos ou latinhas que você pode oferecer para o seu gato ou como dieta exclusiva ou como um complemento da dieta seca. É importante nós lembrarmos que por ser uma ração mais úmida, por ser um alimento mais úmido, você vai precisar dar uma quantidade maior para o gatinho do que você dava da ração seca. Também com relação à alimentação, é importante nós lembrarmos que o gato, diferente do cachorro, ele precisa comer várias porções de alimento, divididas durante todo o período do dia. Ou seja, você não pode deixar a porção para o seu gato diária, de uma só vez. Dificilmente o gatinho vai comer tudo e não vai querer mais, vai ficar algumas horas sem comer. O gato precisa comer várias vezes ao dia. Por isso, é importante que você coloque sempre uma porção pequena da ração. Porque vale lembrar que a ração exposta ao ambiente, ela estraga, ela perde aquele odor característico que o gatinho tanto gosta. Então, por isso, às vezes, você põe a raçãozinha, deixa a vasilhinha cheia, o gato come e daqui a umas horas ele vem pedir para você encher de novo. Não é que ele quer desperdiçar ração ou que ele é enjoadinho. É que aquela ração exposta ao ar que você deixou ali na vasilhinha, ela já perdeu aquele cheirinho que agrada o gato, que atrai ele. Então ele quer um alimento mais apetitoso, que é aquele que você coloca quando ele pede. Por isso é sempre legal você não colocar ração em demasia para o seu gato. Coloque a ração que ele vai comer no momento. O que ele não comer você pode até guardar e quando ele vier pedir de novo, você coloca novamente a ração. Claro que para ter esse comportamento, precisa ter sempre alguém em casa. Portanto, se você sai durante todo o dia, é melhor você deixar a ração ali. Mesmo ela não tendo aquele cheirinho que ele gosta, na hora da fome, ele vai comer o que tem disponível. Lembra que eu falei para você sobre a ingestão do alimento seco e das necessidades em água que o gato possui? Pois bem, para que a gente evite com que o animal tenha futuros problemas renais, além de fracionarmos a dieta dele várias vezes ao dia, darmos preferência por alimentos úmidos e também dar preferência por alimentos com menos quantidade de carboidratos, ou seja, rações que possuem mais proteína na sua composição. Nós devemos também lembrar
que os gatos, como eles não têm o hábito de ingerir água, nós temos que estimular ele a tomar água. Por isso que alguns gatinhos, eles gostam de tomar água corrente. Você pode ver muitas vezes o seu gato em cima de uma pia, tentando lamber a água que pinga da torneira, ou mesmo ver o gato lambendo água de poças. Ele pode tomar água de todos os lugares possíveis, menos do lugar onde você deixou para ele beber água. Isso porque o gato gosta de novidade. Ele se sente atraído tanto por novidade quanto por movimento. Lembra que o gato é um animal que ainda mantém as suas características de caçador. Então ele gosta de coisas que se movimentam. Provavelmente o seu gatinho vai gostar muito mais de beber uma água corrente, que está se movimentando, do que tomar uma água de um potinho que está ali parada há algum tempo, às vezes até mesmo sem trocar. Então, para estimular o gato a tomar água, seria interessante você utilizar ou vasilhames de vidro ou vasilhames de inox, que possuem uma atratividade maior para o gato. Existem também no mercado atualmente alguns bebedouros em formato de fonte, onde você liga, coloca a pilha, obviamente, liga e a água ela fica correndo em formato de fonte. Também é bem interessante, é uma forma de estimular o seu gato a tomar água. Se o seu gatinho come exclusivamente a dieta seca, é importante você pensar nesse item. Você tem que estimular o seu gato a tomar água de qualquer forma, para evitar futuros problemas renais. Então você pode lançar mão desses recursos, ou usar o bebedouro formato de fonte, ou trocar a vasilhinha de barro, uma vasilhinha de plástico, por uma vasilha de vidro ou de inox. Também seria legal você deixar mais de uma vasilhinha de água pela casa, espalhado, principalmente se você tiver mais de um gatinho. Pode acontecer deles demarcarem território e o gato dominante, às vezes, nem permitir com que o outro gatinho chegue para tomar água. Então é legal você deixar mais de um bebedouro espalhado pela casa. E sempre trocar a água, claro. Quem não gosta de tomar uma água fresquinha, não é? Sempre troque a água do seu gatinho. Bem, com relação às raças, existem várias raças de gatos. Algumas que a gente até mesmo fica um pouco confuso se é um gato de raça, se é um vira-lata, porque eles não têm características algumas raças, né? Não têm características tão marcantes quanto as raças caninas, que são muito mais fáceis da gente visualizar se um cão possui uma raça ou é um vira-lata. No caso dos gatos, algumas raças são mais características e são mais conhecidas, como por exemplo aqui na figura nós podemos ver um gatinho siamês, aí temos um persa e um gatinho Maine Coon, que é considerada a maior raça de gatos existente. Ele pode chegar até a 12 quilos, é um gato bem grandão. E uma vira-lata, que apesar de não parecer muito, algumas pessoas imaginam que ela seja de raça, mas ela é CRD, sem raça definida. O que mais importa dentro desses padrões de raça é que nós devemos sempre lembrar que os gatos, diferente também dos cães, eles não possuem uma variação muito grande, muito específica dentro das raças. Claro que alguns têm algumas particularidades, como por exemplo os gatos persa, que possuem o narizinho achatado. Então eles têm uma certa dificuldade em respirar ou em se alimentar com alguns alimentos que são comuns a todos os gatos. Existe já uma ração específica para os gatos persa, que possuem um formato amendoado, que facilita a apreensão do alimento por ele. Então é legal, quando você for adquirir ou adotar um gatinho, você adaptar a dieta, você adaptar o ambiente ao seu gato. Algumas pessoas ainda imaginam que o gato, por ser um animal mais independente, por ser um animal que tem o tempo dele, é um animal frio. Isso não é verdade, é mentira. Porque vai muito da criação e do jeito com que você cuida o seu animalzinho, assim como acontece com os cães, por exemplo. Então, todo gato precisa de carinho, precisa de respeito principalmente. É importante nós respeitarmos a natureza do gato, nutrir ele da forma correta, ou seja, evitar rações que tenham muito corante na sua composição, que tenham muito carboidrato. Às vezes, no começo, o animal pode responder bem ao consumo dessas rações, mas no futuro vai desencadear problemas renais, problemas gastrointestinais, e daí o barato vai acabar saindo caro, tanto para você quanto para o gatinho. Nós sabemos que os gatos, eles são muito mais difíceis de manejar do que os cães. Então, você aplicar uma injeção num gato, por exemplo, é muito mais complicado do que aplicar num cachorrinho. Então, é mais difícil você cuidar de um gatinho doente do que de um cachorro. Então, por isso, é bom você investir na saúde do seu gato. Vermifugar o gatinho também é interessante. É necessário você vermifugar o gato, assim como os cães. Fazer a vacinação
todos os procedimentos básicos para manutenção e para profilaxia de doenças. Não é legal você esperar o seu animalzinho ficar doente, tem que sempre cuidar antes e fazer as medidas profiláticas correspondentes aos gatos. E o nosso programa sobre gatos não terminou aqui, hein? Você não pode perder nossa próxima edição. Estaremos visitando a Gataria da Lu e lá vamos falar para vocês aspectos mais práticos sobre a criação de gatos, como por exemplo a higiene, como manter a saúde dos pelos, como dispor as vasilhas, a caixinha de areia do gato dentro do ambiente. Não perca o nosso próximo programa, tá bom? E não se esqueça, continue compartilhando o nosso vídeo, que na semana que vem nós estaremos fazendo o sorteio de um kit oferecido pela Agropecuária Funari para o seu pet. E assim encerramos o nosso programa de hoje. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, TV Porto Feliz. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube, TV Porto Feliz, ou visite o nosso site, www.tvportofeliz.com.br. E por hoje é isso, pessoal. Espero vocês na próxima edição. Um beijo e até mais!